interessante. Dizem que é uma pergunta de a million dollar question, uma pergunta de $1 milhão. Cada uma dessas aqui vale uns 100 milhões, né? E eu não sei responder nenhuma das três. Isso não é fácil, não. A primeira, se uma empresa já ia fazer alguma coisa. Me referindo ao que eu disse antes, isso é parte da essência do que é o MDL. Isso foi feito num quadro negro no Hotel Glória, nesse sábado, em 1997. E, em resumo, a história é a seguinte: você tem na literatura aí gráficos das emissões por país ao longo do tempo. E é fácil, se pensar um pouquinho, imaginar que isso é uma curva em S, né? É o processo de industrialização de um país. As emissões começam baixíssimas, aí, à medida que ele se industrializa, elas sobem e estabilizam, mais ou menos. Tem países que até caem um pouquinho, Suíça, país pós-industrial, quer dizer, você deixa de exercer atividades industriais muito intensivas em energia e passa a ganhar dinheiro com serviços, banco. Aí quer dizer, tem alguns países que declinam. Mas, de um modo geral, essa é a definição de um país industrializado. E não é se ele é rico ou não. É que o processo de industrialização, de uma certa forma, se concluiu. E você supõe, como é impossível prever o futuro, em meteorologia e clima até que dá, hein? Mas prever o futuro com absoluta certeza é impossível. Mas você imagina, ou pelo menos está na cabeça, no imaginário das pessoas, que os países, vamos pegar um exemplo, República Centro-Africana, que é um país de menor desenvolvimento relativo, emissões baixíssimas, industrialização baixíssima. Se você perguntar para alguém de lá, ele acha, genericamente, que, aos poucos, ele gostaria de se industrializar e as emissões crescerão e chegarão num certo patamar. E o Brasil, a mesma coisa. O Brasil está na metade do caminho. Se você pegar o estado de São Paulo, isso aqui é uma região industrializada. O fato de que você tem ainda uma certa fração da população que ainda não foi incluída neste processo de modernização, industrialização, isso é um fato da história. Quer dizer, nenhum país se industrializa instantaneamente, quer dizer, esse processo se propaga, né? Então, você imagina que as emissões, por exemplo, da China, Índia, Brasil, isso é especialmente verdade para a China e Índia, porque precisa de muita energia. Então, você faz um gráfico e diz, olha, as emissões estão subindo e eu acho que elas continuarão subindo e terão um formato parecido com as curvas de França, Reino Unido, etc., né? Nessas condições, você chega à conclusão de que os países já industrializados é um grupo homogêneo de países, porque todo mundo já subiu as emissões o tanto que precisava, e agora o que tem mais a fazer é derrubar as suas emissões para um novo nível, descarbonizar a economia. E o problema é que os países que ainda não atingiram esse nível de industrialização é um grupo muito heterogêneo. Você não pode usar, ou não deve usar, o nível atual de emissões como uma referência, porque aí a República Centro-Africana, que emite pouquíssimo, então não vai poder emitir mais. Quer dizer, e é razoável supor que essas emissões ainda vão aumentar um pouco. Mas o que você quer fazer? Você quer infletir a curva de crescimento, quer dizer, uma curva de emissões que está crescendo, você quer que ela cresça mais devagar. E foi nesse momento que saiu a história de você
dar crédito no MDL para a redução de emissões em relação ao nível que ocorreria na ausência do projeto. É uma linha de base hipotética, em lógica chama-se um contrafactual, e você estabelece isso por regras aprovadas pelo EB. E aí manda um auditor lá para ver se isso é verdade. Não há forma de prever o futuro. A regra ou a jurisprudência, no momento do EB, é que você deve demonstrar que você põe vários candidatos à linha de base que sejam plausíveis e críveis, e destes você escolhe o mais verossímil. Primeiro a gente sai correndo para olhar no dicionário o que quer dizer verossímil, plausível e crível, mas isso é para você ver que não há uma forma muito objetiva de você escolher a linha de base. O que os validadores, as empresas de auditoria que fazem isso, têm exigido é que você demonstre, por meio de atas de reunião, de diretoria ou comunicação interna, que quando você foi fazer alguma coisa, você já estava pensando em ganhar o crédito de carbono. Isso é importante. E os argumentos, isso faz parte das chamadas ferramentas de adicionalidade, você precisa ou fazer uma análise financeira com base na taxa interna de retorno ou valor presente líquido, né, aplicado aos investimentos, ou fazer uma chamada análise de barreira, quer dizer, são a identificação de razões pelas quais uma certa evolução para o futuro se tornaria difícil. E aí, no fundo, você tem que convencer o auditor de que o que ocorreria na ausência do seu projeto de MDL, no caso aí, é que não ocorreria o reflorestamento. Em suma, é isso. Extremamente subjetivo, complicado, aumenta o custo de transação. Deixa eu encurtar, que o tempo está curto, mas eu já cobri um pouco as outras. As regras do MDL, elas foram consubstanciadas num documento chamado Acordo de Marrakech, em particular a decisão 17 CP7 e, na área florestal, a decisão 19 CP9. Essas são as regras do MDL. O que existe abaixo disso na regulação são as decisões do Comitê Executivo, que é obrigado, por lei, a somente interpretar essas duas decisões que eu mencionei. Eu acho muito pouco provável que se modifiquem essas regras básicas, a 17 CP7 e a 19 CP9. Não é impossível, eu tenho feito uma campanha para mudar algumas delas, mas não é fácil. Em alguns casos, a própria Conferência das Partes previu que, para o segundo período de compromisso, fossem feitas alterações na área florestal. No resto, não há essa previsão. Poder pode. Eu acho muito pouco provável que se faça isso, porque chama-se caixa de Pandora. Você quer abrir, os outros dizem, eu também quero, etc., e complica muito. Nunca esqueça que o protocolo de Kyoto ficou pronto em 97, só entrou em vigor em 2005, de tão difícil que foi a negociação das regras. Eu acho mais razoável supor que, no novo regime, fora de Kyoto, nas regras novas, se trate disso. E, como foi dito aqui, as regras novas incluirão Estados Unidos, ou seja, será um mercado muito maior.
A história de crédito por floresta em pé, ou conservação de floresta, há um problema, de novo, como em vários casos, de lógica fundamental. Até agora não se encontrou uma forma de conciliar uma contabilização de fluxos, que são emissões ou remoções, se for árvore, plantio de árvore, com uma métrica de estoque, que é a árvore parada lá. É que nem velocidade e aceleração, uma é a derivada da outra. Fluxo é fluxo, estoque é estoque. Para converter de uma unidade para outra, precisa dividir por um intervalo de tempo, que ninguém sabe qual é, a não ser que seja arbitrado. Então, isso aí é uma discussão que, além das dificuldades políticas, ela sofre de um problema lógico fundamental e eu não vejo solução tão fácil. Professor, muito obrigado pelas explicações. Eu vou passar agora para o segundo conjunto de questões que eu selecionei aqui, lembrando que nem todas nós vamos ter tempo para respondê-las, mas eu vou encaminhar aos palestrantes aqui para que, eventualmente, eles possam retransmiti-las por e-mail. Então, eu selecionei ao doutor Divaldo 3 questões, sendo a primeira a seguinte: em que momento o ciclo de vida começa para efeito da medição dos créditos de carbono, de forma a evitar problemas de créditos oferecidos a produtores de etanol, expandindo em suas áreas de plantio em biomas mais sensíveis, por exemplo, como no caso de créditos oferecidos a aterros sanitários em áreas florestais. Então, a pergunta é: em que momento se começa a medir esse ciclo? Segunda questão: qual a sua visão para o desenvolvimento do pagamento pela não utilização de bens ambientais? E a terceira questão diz respeito à questão do crédito de carbono para biodiesel. Se eu pudesse dar uma pequena explanação sobre o atual estágio dessa oportunidade. Eu pediria, quem fez a primeira pergunta, que pudesse esclarecer um pouco mais, porque aqui são vários assuntos cabeludos, então eu queria ter certeza que eu vou estar respondendo da forma correta. Kate Anderson? Sim. See you. Okay. Tem um microfone? Não? You can ask in English. Em termos específicos da cogeração, por exemplo, é no momento que se decide que essa cogeração será implementada. Então, a cogeração, normalmente, ela vem numa fase posterior à implantação da usina. Então, ela não tem muita relação com essa questão de biomas sensíveis. Eu não vejo essa relação de forma muito forte, pelo menos com as metodologias que nós temos hoje. Então, normalmente, uma regra básica, a questão da contabilização do crédito, ela se dá após o registro. O projeto foi registrado nas Nações Unidas, você começa a contabilizar. Esse procedimento, entre a preparação dos documentos e o registro, se tudo ocorrer perfeitamente bem, hoje você gasta, em média, 10 meses a 1 ano para esse processo. Preparação do documento de concepção de projeto, validação e registro nas Nações Unidas. Tá? Existem projetos que atrasam um pouco mais, porque normalmente você passa por uma série de revisões.